Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de Física, volume 1, capítulo 7, exercício número 53. Vamos ao enunciado. A figura 742 mostra um pacote de cachorros quentes, escorregando para a direita em um piso sem atrito por uma distância d igual a 20 centímetros, enquanto 3 forças agem sobre o pacote. 2 forças são horizontais e têm módulos F1 igual a 5 N e F2 igual a 1 N. A terceira faz um ângulo θ igual a 60 graus para baixo e tem um módulo F3 igual a 4 N. Letra A. Qual é o trabalho total realizado sobre o pacote pelas 3 forças mais a força gravitacional e a força normal? Letra B. Se o pacote tem massa de 2 kg e energia cinética inicial igual a 0, qual é a sua velocidade no final do deslocamento? Bom, então começando aí pelo item A, onde ele quer calcular o trabalho total sobre o pacote, que é realizado pelas 3 forças, mais a força gravitacional e mais a força normal. Então, aí, para a letra A, temos que o trabalho total sobre o pacote vai ser igual o trabalho da força F1 mais o trabalho da força F2 mais o trabalho da força F3 mais o trabalho da força gravitacional mais o trabalho da força normal, sendo que todas as forças são constantes. Então, o trabalho é definido como sendo o produto escalar entre o vetor força com o deslocamento. O produto escalar entre dois vetores é o módulo de um vetor vezes o módulo do outro vetor vezes o cosseno do ângulo φ entre eles. Então, podemos calcular aí o trabalho individualmente cada força e depois somar todos. Então, começando pela força F1. A força F1 está aqui, representada aí na horizontal, sentido aí para a direita. Então, vamos ter que o trabalho da força F1 vai ser, utilizando aqui o conceito pelo módulo, vai ser F1 vezes o deslocamento D, vezes o cosseno do ângulo φ1. Então, representando aqui a força, direção e sentido, tá aí o vetor F1. Temos que o deslocamento do pacote ocorre para a direita. Então, o vetor deslocamento está nessa direção e sentido. Ou seja, o ângulo φ1 entre esses dois vetores é 0 graus. Então, vamos ter aí que o trabalho da força F1 vai ser o módulo de F1. O módulo de F1 foi dado aí de 5 newtons. Então, temos aí 5 newtons que multiplica o deslocamento. O deslocamento é de 20 centímetros. Transformando para metro, divide por 100, 0,2 metros. Que multiplica o cosseno do ângulo φ1, que é 0 graus. O cosseno de 0 é 1. Então, vamos ter que o trabalho da força F1 vai ser 5 vezes 0,2, ou seja, 1 newton vezes metro, tá? Newton vezes metro é unidade de joule, então podemos escrever aí 1 joule é o trabalho realizado pela força F1. Agora, vamos aí, então, calcular o trabalho da força F2. O trabalho da força F2 vai ser o módulo da força F2 vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo φ2 entre os dois vetores. A força F2 está na horizontal e o sentido aí é para a esquerda. Eu vou representar aqui o vetor da força F2 e vamos representar aí o vetor deslocamento. Ou seja, temos aí que o ângulo formado entre os dois vetores, que é o ângulo φ2, é um ângulo de 180 graus. Então, vamos ter que o trabalho da força F2 é o módulo da força F2, que é de 1 newton.
1 newton, que multiplica o deslocamento, que é de 0,2 metros, vezes o cosseno de 180 graus, que é o ângulo φ2. O cosseno de 180 é menos 1. Então, temos aí que o trabalho da força F2 é um trabalho negativo. 1 vezes 0,2 vai ficar menos, deixando aí com 3 algarismos significativos, 0,200 Newton-metro, ou menos 0,200 na unidade de Joule. Então, temos aí o trabalho da força F2. Agora, vamos aí, então, ao trabalho da força F3. O trabalho da força F3 vai ser o módulo da força F3 vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo φ3 entre o deslocamento e a força. Aí temos aqui a força F3, que forma aí um ângulo de 60 graus, né, com a horizontal. Então, representando aqui a gente tem o vetor F3, aí representando aí o vetor deslocamento, tá? Aí temos aí que aqui o ângulo entre eles é os 60 graus. Então, vamos ter que o trabalho da força F3 vai ser o módulo de F3, que é 4 newton, 4 newtons, que multiplica o deslocamento, que é de 0,2 metros, vezes o cosseno de φ3, que é 60 graus. O cosseno de 60 é meio. Aí aqui o 4 simplifica com 2, fica 2, 2 vezes 0,2. O trabalho da força F3, 2 vezes 0,2, fica o 0,400, deixando 3 algarismos significativos, newton vezes metro, ou 0,400 na unidade de Joule. Aí vamos ter o trabalho da força-peso. O trabalho da força-peso vai ser o módulo da força-peso, aí representando aqui a força-peso, que é massa vezes gravidade. Então, vai ser massa vezes gravidade, vezes deslocamento, vezes o cosseno do ângulo aí da força gravitacional, φg, tá? Então, a gente tem a força gravitacional aí para baixo, que é massa vezes gravidade, tá? E temos aí que o deslocamento ocorre aí na horizontal. Aqui está o vetor deslocamento, tá? O ângulo aqui formado entre eles, ou seja, o φg, é de 90 graus, tá? E aí, então, se a gente substituir aqui 90 graus, o cosseno de 90 é 0. Portanto, o trabalho da força aí gravitacional é 0. E temos aí o trabalho da força normal, representando aqui a força normal, tá? Temos aí o trabalho da força normal vai ser igual à força normal, que é o módulo, vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo φ da normal. Aí, então, representando, aqui temos a força normal, aí aqui na horizontal para a direita temos o vetor deslocamento, aqui como vetor, que a gravidade como vetor, o ângulo entre eles vai ser 90, ou seja, o ângulo aqui é 90 graus e o cosseno de 90 é 0. Então, o trabalho da força normal é igual a 0, ou seja, forças que formam um ângulo de 90 graus com deslocamento não causam trabalho. Então, vamos poder aí calcular que o trabalho total vai ficar igual ao trabalho da força F1, que a gente encontrou aí de 1 Joule, aí mais o trabalho da força F2, que a gente encontrou de menos 0,200 Joule, mais o trabalho da força F3, que a gente encontrou de 0,400 Joule. Esses dois termos aqui zerou, esse termo zerou também. Então, vamos ter aí que o trabalho total vai ficar aí 1 mais 0,4, 1,4, menos 0,2, fica 1,2, para deixar com 3 algarismos, 1,20 na unidade aí de Joule, tá? Então, encontramos aí o trabalho total, que é o que ele pede na letra A. Na letra B, ele está pedindo aí qual é a velocidade final, tá? Então, para a letra B, a gente quer saber a velocidade final, sabendo que a energia cinética inicial é 0.
Então, a gente tem aí que a variação da energia cinética, que é energia cinética final menos a energia cinética inicial, é igual ao trabalho total aplicado aí sobre a partícula durante o deslocamento. Então, temos aí que a energia cinética inicial é zero, então zerou. A energia cinética final é dado por meio da massa vezes a velocidade final ao quadrado. E isso é igual ao trabalho total. Então, isolando aí a velocidade final, vamos ter 2 vezes o trabalho total, esse 2 passa multiplicando, a massa passa dividindo, e como aqui está o quadrado, vai para lá como raiz quadrada. Substituindo pelos valores, a gente vai ter raiz quadrada de 2 vezes o trabalho total de 1,20. Aqui, de vez de escrever em joule, eu vou escrever em newton, vezes metro, para a gente facilitar aí na análise dimensional, tá? Dividido pela massa, que ele diz aí que o pacote tem 2 quilos. Então, fica aí de 2 quilos, tá? Aí, trazendo a análise dimensional aqui para vocês, ó, o newton equivale a massa vezes aceleração, que é metro por segundo ao quadrado. Aí, esse quilo vai cortar com quilo, vai ficar metro vezes metro, que dá metro quadrado, por segundo quadrado. Vai simplificar o quadrado do metro e do segundo, vai sobrar metro por segundo, que é a unidade de velocidade. Aqui, esse 2 simplifica com 2, fica a raiz quadrada de 1,20. Então, vamos poder aí ter que a velocidade final é igual a raiz quadrada de 1,20, tá? Temos aí 1,0954 aqui. Para deixar com 3 algarismos, vamos ter que arredondar esse 9, então vai ficar 1,10 na unidade de metros por segundo. Essa é a velocidade final do pacote de cachorros quentes após aí deslocar 20 centímetros. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!